Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa dos Cristófilos. Nossos amigos que estão nos acompanhando pela internet, pelo nosso canal do YouTube, Cristófilos ao Vivo, boa noite também. Também sejam bem-vindos. Como sempre fazemos, antes de cada palestra, vamos ler uma página do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, editado por Emmanuel. Capítulo 32, A Boa Parte. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Frase atribuída a Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 42. Não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita, impiedosa, todavia ajuda a renovação. A enxurrada é imundície, entretanto, costuma carregar o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. Assim também há criaturas que, revelando-se negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existem no plano em que evoluímos. O criminoso, acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que te estende o copo d'água. O companheiro no qual descobres agora uma faixa de trevas pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é muitas vezes a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada, disse-nos o Senhor. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Então vamos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso querido Mestre, e a todos os espíritos amigos que nos acompanham, torcem pela nossa evolução, e que esses irmãos possam estar sempre ao nosso lado, nos ajudando nas nossas angústias, nos nossos dramas, nos orientando para que sempre tomemos o caminho certo, o caminho do bem, da verdade, da caridade. Que os nossos irmãos Cristófilos possam inspirar a nossa amiga Neuza, para que ela transmita para nós os resultados do seu estudo e que possamos sair todos daqui com vontade de estudar, refletindo sobre o tema e sobre tantos outros temas que a doutrina espírita nos traz. Que todos tenhamos uma noite de paz e harmonia. Que assim seja. Boa noite. Estão ouvindo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente, que Jesus possa nos abençoar, nos dar foco e que eu possa trazer não de forma perfeita, porque a gente vai ver que é mais complicado, o que eu preparei para a gente hoje. Então, o tema é a angústia da perfeição. E eu começo já com algumas perguntas, de autorreflexão. Será que você já se perguntou algo do tipo, poxa vida, eu estudei tanto o Evangelho, já sou espírita há não sei quantos milhões de anos, e eu deveria ser uma pessoa melhor. E eu não consigo ser essa pessoa melhor. Ou, eu sei que eu tenho que fazer, eu sei exatamente o que eu preciso fazer, mas eu não consigo.
Por que eu sei na teoria, mas na prática eu não consigo? Eu sei exatamente o que tem que fazer, eu entendo Jesus, eu entendo o Evangelho, eu sei o que é caridade, eu sei o que é amor, eu sei o que é a importância do perdão, eu sei de tudo isso. Às vezes eu consigo fazer, mas na maioria das vezes eu falho. Por quê? E isso pode nos dar um certo desânimo e achar que a gente realmente não progrediu absolutamente nada. Ou aquela coisa assim, vou para o umbral mesmo, não tem como fugir do umbral, todo mundo vai, eu fico mais uns 20 anos lá e pronto. Deixa para a próxima reencarnação, na próxima eu vejo. Ou seja, talvez o seu coração é visitado por desesperança, vira e mexe. Eu não consigo, eu estou indo para o lugar errado. E a gente vai focar nesse tipo de angústia. Aquele que você acha que você tem que ser mais perfeito, que você não está fazendo o que você deveria fazer. Tem um outro lado também, que não é o foco do estudo de hoje, é aquela pessoa que se acha perfeita, que acha que já conseguiu tudo, não é? E que não precisa fazer grandes coisas, que ela já atingiu lá o conhecimento dela. Então, o nosso foco não é esse. É naquela pessoa que, às vezes, tem uma baixa autoestima ou que exige muito de si. Tá? Então, a grande questão aqui eu já tenho conhecimento, eu sei sobre o Evangelho, eu conheço o Espiritismo, ou eu já sou médium da casa, eu já estudei, mas eu não consigo mudar. Ou eu até dou alguns passinhos, mas eu volto para o mesmo lugar. Então, essa, na verdade, é uma das maiores angústias, tanto da vida terrena, quanto da vida espiritual, quando a gente partir. E essa é uma angústia muito comum. Eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu não fiz certo. Eu fiz incompleto. Por que eu errei? Por que eu falhei? E era uma coisa tão óbvia, era uma coisa tão fácil, e eu não dei conta. Então, vamos entender um pouquinho do ponto de vista da psicologia, como que acontece com a gente, por que a gente sabe na teoria, mas a gente não consegue praticar, tá? Ou a gente falha, né? A questão é que entender o problema, entender o que eu tenho que fazer, saber que eu tenho que vibrar no amor, praticar a caridade, cultivar meus valores, a sabedoria, um autoconhecimento, fazer a minha reforma íntima, que são diretrizes que o Espiritismo nos passa, isso é uma coisa, eu entendo a importância disso. A outra coisa é quais passos práticos eu vou fazer. Então, uma coisa é a cabeça, né? Eu entendo tudo aqui, mas o que eu faço junto com o meu corpo? Será que o meu corpo ele está alinhado com o espírito, com a necessidade dessa minha atual reencarnação, com o que eu aprendi? Essas coisas têm que estar alinhadas. Então, a mudança ela tem que envolver a minha mente, o meu corpo, não dá para ignorar isso, e também o meu espírito. Então, são 3 patamares que eu preciso ver. E a mudança, na verdade, do ponto de vista racional, do conhecimento, ela só vai acontecer quando eu mudar a forma de pensar, quando os meus pensamentos se modificam e quando eu tenho ações que combinam com esses pensamentos. Só que tem um grande problema, os pensamentos nós não controlamos. Eles brotam, eles nascem. Então, se eles brotam, se eles nascem, a questão aqui, então, é o que eu tenho que fazer, o que eu preciso aprender para aceitar esse pensamento ou descartar esse pensamento. Então, antes disso também, eu preciso treinar um pouquinho a minha consciência. Primeiro, eu preciso saber quais pensamentos eu tenho, porque isso também é difícil. Nós estamos no automático e nem sabemos bem ao certo quais os pensamentos que passam aqui nas 24 horas por dia das nossas vidas. Não temos essa consciência. A partir do momento que eu consigo observar esses pensamentos, aceitar que eu tenho esses pensamentos, agora eu preciso de ferramentas. O que eu faço com eles?
Porque a gente já sabe que esses pensamentos cultivados, eles vão gerar algumas emoções, sentimentos, e essas emoções, elas vão dirigir as minhas ações. Então, as coisas estão muito interligadas. Então, temos que cuidar dos pensamentos, sim, mas principalmente o que é que eu faço com eles. Então, eu preciso repetir. Porque a gente, na verdade, tem uma questão muito interessante, principalmente no Espiritismo, que a evolução, ela é uma escadinha. Eu melhorei, amanhã eu melhoro de novo, e depois eu melhoro de novo, e eu não vou retornar. Ok, a gente não retorna, a gente não retrocede, o Espiritismo traz isso para a gente, mas eu posso estacionar, fico lá paradinha, parada. Então, é como se, hoje eu melhorei, aí amanhã, hoje eu tive paciência com meu vizinho, falei direito do barulho que ele estava fazendo lá, ok? Aí no outro dia, eu não consegui. E aí eu me cobro, poxa vida, mas eu consegui uma vez e agora eu não consegui de novo. Porque é assim mesmo, porque aquilo ainda não está 100% mudado, ainda não está, o meu corpo não está alinhado. Como assim o corpo? Então, na hora que eu vou falar com a pessoa, racionalmente eu sei que eu tenho que falar de uma forma educada com ela. Eu vou falando com ela de forma educada, mas de repente eu sinto meu coração acelerado. O sangue começa a correr. Né? Dá uma ideia de desfalecimento, você pode sentir arrepios, às vezes te dá sono. Então, o corpo também tem alguns sintomas, quando ele lê ali os pensamentos, entra em contato com os pensamentos, que às vezes eu não tenho consciência, ele vai mostrar para mim. É a ideia do pânico, quando você entra em pânico, quando você tem ansiedade. Eu não sei porque eu estou ansiosa, mas você está em crise. Porque alguns pensamentos a gente não tem esse conhecimento. E o corpo vai passar na frente. Em vários momentos o corpo vai passar na frente. Então eu tenho que alinhar o que está acontecendo com a minha cabeça e o que o meu corpo está fazendo. Paralelo a isso, eu também teria que saber quais são as minhas missões, o meu propósito, por que eu reencarnei, o que mais eu preciso trabalhar nesse momento? Será que o que eu estou fazendo está alinhado com o que realmente eu me comprometi lá antes de reencarnar? Vocês percebem que é complexo, que são várias coisas? E aquilo que eu aprendi a repetir várias vezes, a minha mente aprende aquele padrão automático e o comum é repetir. Então, se eu falo com uma pessoa de forma grosseira, eu ainda não aprendi a falar de uma forma mais calma, é um padrão aprendido onde meu sistema nervoso já traçou esse caminho e a tendência é repetir. Aquilo que, quanto mais eu faço, mais fácil fica para mim. Então, digamos, eu nunca fui na academia, eu vou lá, eu fico machucada na primeira semana, depois já estou pegando mais peso e vou indo. É uma questão de treino. Então, no campo de mudar também as minhas atitudes, ser mais perfeita, se aproximar um pouquinho mais da perfeição, também é uma questão de prática. Porque aquilo que eu fiz a vida inteira não tem fórmula mágica, não tem como virar uma chavinha da noite para o dia e eu já evoluí, não sou mais aquela pessoa. Mesmo porque a gente traz uma história de séculos, talvez milênios. São muitas reencarnações que a gente vai repetindo sempre a mesma coisa. Então, aquilo que eu repito, eu vou continuar repetindo. Mesmo que eu aprendi na minha infância, nessa vida, mas também tem as outras reencarnações que eu trago esses vícios. Então, mudar não é tão simples, eu consigo agora, amanhã posso não conseguir. Então, não é uma escadinha. Na verdade, a evolução espiritual, ela se assemelha mais a uma espiral. Eu vou indo, encosto na outra, e parece que eu regredi. Ah, vou mais um pouquinho, demora, encostei um pouquinho mais na outra, e eu vou subindo dessa forma. E estacionei, encostei, voltei para um padrão antigo.
Aprendi, vou mais um pouquinho. A vida me coloca na mesma situação para realmente eu provar que eu consegui mudar. E a evolução vai dessa forma. E não, hoje eu melhorei, amanhã eu vou estar melhor. Essa é a ideia. Mas esse amanhã eu estarei melhor, que inclusive o Evangelho traz, e Kardec traz essa ideia, talvez seja amanhã eu estarei melhor na próxima vida, daqui 10 anos, e não exatamente amanhã, no dia de 24 horas. Então, na verdade, a gente tem uma grande cobrança. A mudança exige o quê? Prática. O conhecimento sozinho, só saber o que eu tenho que fazer, ele não vai transformar. Então, primeira coisa, a gente tem que ir para a vida. E é por isso que nós estamos reencarnados aqui, com todo mundo, encontrando todo mundo de novo, com as mesmas experiências, como se fosse uma escola. Repetir de ano, faz de novo. Repetir de ano, faz de novo. Essa é a ideia. Então, a questão aqui é trabalhar essa aceitação, aceitar que eu ainda não sou perfeita, aceitar que tem muita coisa que eu posso errar, existe erros e eu posso errar. Eu sou humana, então, na verdade, o humano ele tem direito ao erro. É direito. Sou humana, eu vou errar. Então, eu não sou perfeita, mas eu vou errar. Agora, eu posso cometer erros. E muitas vezes esses erros são feitos de maneira inconsciente, eu não tenho consciência. E muitas vezes esses erros são feitos, essas falhas são feitas por nós, mas com a nossa melhor intenção. A gente queria acertar. Nós tentamos acertar e nós falhamos. Então, não foi de uma forma consciente, proposital, que eu errei. Então, eu preciso aprender novas habilidades. Se eu não aprender novas habilidades, novos recursos, fica difícil essa mudança. E por isso que a gente reencarna várias vezes. O Espiritismo traz a mesma coisa. A gente não evolui só porque você aprendeu racionalmente. Lembra? As duas asas. Precisamos da asa da sabedoria, a asa do amor. O amor se pratica. O amor é prática. Não é que eu decidi racionalmente ser uma pessoa amorosa que eu vou conseguir, que meu corpo vai passar na frente. Você vai ver no meu rosto. Não tem gente que não abre a boca e você vê no rosto? Você vê pelo olhar dela, o que ela está pensando. Você já leu tudo ali. Você consegue ver pelo rosto da pessoa, pela postura corporal, porque o corpo tem muito mais poder do que a gente imagina. Então, esse espírito, nós vamos evoluir quando a gente praticar, quando a gente viver, quando a gente errar, quando a gente experimentar, quando a gente reparar e recomeçando diariamente. Né? Parece cansativo, né? Ai, que desânimo. Mas olha só que interessante, parece que assim, né, a gente tem coisas que são coincidência, mas não são coincidência, né? Tem um filme que eu assisti hoje. Tinha terminado a palestra, fechei de manhã, 10 horas, e tinha um filme que eu já tinha colocado ali na minha lista, é um filme de 2023, que ele chama Dias Perfeitos. Foi indicado ao Oscar, né, do melhor filme internacional. Eu não tinha visto esse filme ainda. Eu falei, eu vou ver esse filme, que de repente tem alguma coisa nesse filme aí que pode me ajudar na palestra. Eu estou meio sem ideia, né? Vou na palestra, vou trazer alguma coisa lá. Espetacular. Então, Netflix, Dias Perfeitos. Então, é uma história, se passa em Tóquio, no Japão. Tem um bairro onde acho que o prefeito cismou que ia fazer todos os banheiros públicos um diferente do outro. Cada banheiro é totalmente diferente do outro. E tem um senhor de meia idade, não vou saber o nome dele, um ator fantástico. Acho que se ele falar meia dúzia de frases num filme de 2 horas é muito, ele fala pouquíssimo. Né? Eu descobri que eu gosto de filme que tem poucas frases. Meu Deus, que maravilha que é aquilo. Você fica ali, não enche a tua cabeça, sabe? Aquela coisa que vem, a história vai passar, vai para o futuro e vem. Uma maravilha para quem gosta de coisas mais calmas, porque ele é bem lento, né? Nada de acelerado. E esse senhor de meia idade, ele mora sozinho, é solteiro, e ele limpa esses banheiros. Mas ele faz tudo com muita perfeição. Vocês terem uma ideia, ele leva um espelhinho, porque ele quer ver a sujeira que tem embaixo do vaso, assim, ó. Ele faz assim, ó. Você faz na tua casa? Eu nunca fiz isso, pelo amor de Deus. Ele faz assim, ó, e limpa ali. Ele faz tudo com muita perfeição. E encaixou
no trabalho de hoje, eu vou amarrar esse filme aqui. Estou inventando, tá? Porque eu nem programei. Terminei o filme agora, eu falei, acho que vai dar para encaixar, vai dar para encaixar. E, na verdade, dias perfeitos. O dia dele é sempre perfeito. E o que ele faz não tem nada de extraordinário. Nada, é tudo ordinário. Ele acorda exatamente no mesmo horário. Tocou, levanta. Olha só. Tem esse negócio de ficar ali no despertador, não vai, atrasa meia hora, 1 hora. Toca, levanta. Que esse sono, que se o despertador tocar, você não levanta, a ciência já mostrou que é péssimo essa meia horinha que você fica ali esperando os 10, 15 minutos. Vai detonar você, porque o sono já não é profundo, você já não sabe o que é real e o que não é real, você não descansa, só atrapalha tudo o que você... o cérebro ele serve para lavar tudo o que aconteceu durante o dia. E ali vai virar uma bagunça só. Tá? Uma bagunça. Então, acordou, ele levanta. O que ele faz? Ele levanta porque ele escuta o barulho de uma senhora limpando a rua, sempre a mesma coisa. Ele abre a janela e ele fica ali um tempo contemplando o nascer do sol. Então, os dias perfeitos, ele pendura o macacão dele de limpeza. Quem que vai limpar banheiro está preocupado com o macacão alinhado? Então, ele bota o macacão, ele desce, rega as plantinhas dele, tudo no mesmo ritual. Gente, ele faz 10 vezes, o filme é só isso, é o início e o término, é só isso. E o que acontece naquele dia? Ele desce, vai na maquininha, pega o café dele numa latinha, entra no carro dele e ele vai limpando banheiro por banheiro. O filme é isso. Por que o dia dele é perfeito? Porque acontece coisas erradas, acontece algumas coisas estranhas, fora da rotina dele, acontece. Mas ele não deixa de ter aquele dia perfeito, ele não se abala. Então, o dia perfeito está mais relacionado com a sua consciência, com a sua postura, do que o que de fato acontece. E aí ele termina lá, a limpeza maravilhosa e perfeita dele. Ele vai sempre comer nos mesmos lugares, com os amigos, ele faz sempre as mesmas coisas, ele toma banho, que acho que não tem banheiro no apartamentinho dele, que é minúsculo, ele toma banho num lugar público, ele vai numa piscina, ele faz sempre as mesmas coisas. E ele tem um hábito muito lindo de contemplar o contraste do céu com a vegetação. Então, na hora do almoço, que é um sanduichinho, um leite numa caixinha, aquilo é maravilhoso para ele. Ele para e olha para o céu, olha para a árvore e faz uma foto. E a máquina fotográfica é daquelas antigas, de rolo, tá? Ele faz uma foto para ver esse contraste. Os japoneses gostam muito disso, o contraste de árvore, do verde com o céu. Todo santo dia ele faz a mesma coisa. E os dias dele são perfeitos. Então, às vezes, a gente está aqui buscando uma perfeição que já tem. Sabe? Nós já temos. A gente já tem um conhecimento, então você pode não ter chegado ainda aonde você quer. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa isso, eu quero ser uma pessoa de muitos valores, eu quero ser uma pessoa de muitas virtudes, eu quero ser uma pessoa de muita sabedoria, eu quero ser uma pessoa muito amorosa, mas eu ainda não cheguei lá. Mas, com certeza, você não está no mesmo ponto de quando você iniciou, entende? Você já melhorou desde o ponto que você iniciou. Então, a conversa de hoje é mais para as pessoas perfeccionistas, as pessoas que acham que nunca chegam lá e que precisa estar tudo muito bem perfeito e sair exatamente do jeito que ela está planejando. O perfeccionista, ele é controlador. E aí a gente vai ver por que essa pessoa quer controlar tanto, controlar todos os mínimos detalhes do dia dela. Então, Deus nos criou de forma simples, nós somos criados simples e ignorantes, né? Sem conhecimento. Então, uma das nossas missões, às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com o meu propósito de vida, com a minha missão. É conhecimento, primeiro é sabedoria. Todos nós temos algumas missões universais, sabedoria, desenvolver valores e desenvolver virtudes, não é isso? Porque a gente está aqui? Valores, virtudes e sabedoria. Então, a gente foi criado sem conhecimento, a gente não foi criado pronto, nós somos criados com capacidade infinita, está lá no Livro dos Espíritos, de aprender e evoluir. E eles destacam de forma progressiva. Progressiva significa que eu vou aos pouquinhos.
todos seremos perfeitos. E eles usam esse termo na tradução do meu, né? do meu livro. Demoradamente. Demora. Então, a nossa perfeição, ela vai demorar, não é do dia para a noite. Também não significa que, então, não vou fazer mais nada. Demora mesmo, é assim mesmo, na próxima eu vou. A ideia não é essa, né? A ideia, baseado muito no filme também, né, Dias Perfeitos, é o que você pode fazer para que o seu dia seja perfeito? O que você pode fazer, ainda hoje, no seu dia, de acordo com as suas limitações? Cada um tem as suas limitações. Qual o máximo de perfeição sempre, que nós somos criados, um dia seremos perfeitos, nós temos que treinar, né? Não adianta também. A gente precisa treinar, não adianta deixar para lá, né? Na próxima eu faço. Então, o que eu posso fazer da melhor forma possível, de forma perfeita, sem me exaurir? Tem uma diferença aqui. Sem me enlouquecer. Sem estragar minha saúde mental e física. Porque não adianta nada eu querer ser perfeita em absolutamente tudo, já que um dia nós seremos perfeitos, eu vou treinar em tudo, todos os campos da minha vida, e com isso eu vou ganhando o quê? Uma ansiedade, uma depressão, um cansaço, uma exaustão, que não vai me levar a lugar nenhum. Então, o que é que cada um de nós podemos fazer com as limitações que temos e com o que nós temos em mãos. Sem querer ser super-herói, heroína, salvador e salvadora. E aí você vai acabar, provavelmente, puxando um pouquinho o seu tempo de reencarnação, porque nós temos essa responsabilidade. Se eu não estou cuidando do corpo, não estou cuidando da saúde, eu desencarno antes, eu tenho responsabilidade sobre isso também. Então, todos seremos perfeitos um dia. Já que a perfeição é um destino, não é uma exigência para essa reencarnação. Nós não somos obrigados a ser perfeitos, que é uma perfeição relativa, porque o Evangelho traz a ideia de que perfeito só Deus, tá? Então a nossa perfeição, ela é relativa, a gente vai chegar na perfeição depois de milênios, aí sei lá quantas reencarnações, mas o quanto eu posso ser perfeito na minha vida hoje, com as coisas que eu tenho hoje. Então, cada experiência vivida que eu estou vivendo agora pode representar um passo, né? Então, o progresso espiritual, ele é gradual, ele é contínuo, ou seja, mais vale a constância do que a quantidade de coisas que eu faço para ser perfeito. Então, mais vale aquilo que eu aprendi, eu repito, aprendi, repito, do que, nossa, eu já aprendi isso aqui. Eu já sou uma pessoa que ama muito, eu sou uma pessoa muito caridosa, vou para o próximo, então vou trabalhar o orgulho. E aí acha que já trabalhou um, acumula mais um outro, e daqui a pouco está se enganando, né? A gente pode estar enganando, achando que já conquistou tudo. Então, vale essa constância. Então, passinhos de bebê, pouca coisa, mas trazer essa constância para as nossas vidas. Ninguém amadurece antes do tempo. Então, por que a gente sofre tanto? Para os perfeccionistas, por que existe essa angústia, essa pressa na perfeição, e muitas vezes a gente até desiste, né? Porque a gente confunde a evolução espiritual com o perfeccionismo. Então, é como se fosse assim na nossa cabecinha. Para eu evoluir espiritualmente, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que fazer tudo com maestria. E aí que isso vai trazer sofrimento psíquico. Porque não tem como a gente ser boa em absolutamente tudo nesse mundo que nós estamos vivendo, em 2026, com todas as exigências que nós temos para sobreviver. Nós temos muitas demandas, principalmente os jovens, adolescentes, são muitas demandas diferentes até, né, eu tenho 57 anos, diferente até da minha geração, são muitas demandas, são muitas coisas para dar conta. E aí, se eu tentar ser perfeita em absolutamente tudo, pode acontecer várias coisas. Primeiro, não vou dar conta de tudo, posso me adoecer, ou, não vou nem fazer não, porque não vai ficar bem feito. Aí você também já não faz nada, né? Não vou fazer não, porque não tenho tempo, não consigo ir lá e fazer o mais ou menos. Então, por que será que algumas mentes pensa e quer trabalhar apenas com perfeccionismo? Pode ser várias demandas, dá para fazer 2 horas só a respeito disso. Primeiro, o que essa pessoa traz de vidas passadas.
às vezes ela já caiu tanto, ela já errou tanto, que ela tem pressa mesmo. Ela quer melhorar, ela sabe o que tem que fazer, mas ainda falta a prática. Ou, às vezes, ela aprendeu na infância. Então, é bom também dar uma olhada nessa reencarnação, que não é tudo de vidas passadas, não é? O que eu aprendi sobre ser perfeito na infância? Às vezes, eu fui aquela criança que foi exigido ser perfeita. Às vezes, eu fui aquela criança aonde os meus pais deixaram bem claro que se eu não fosse perfeita, tirasse nota 10, fosse a melhor da turma, eu não teria o amor e o pertencimento deles. Talvez eles não tenham falado com essas palavras, mas passou essa mensagem. Quando teve algum tipo de comparação, a sua prima fez isso, o seu primo já não sei o quê, não sei o quê. Então, existe uma comparação onde você aprendeu que para você ser aceita, para gostarem de você, ser aceito, né, os meninos também, para gostarem de você, você precisa fazer tudo certo, tudo perfeito. Tá? Essa é uma questão importante. A outra também, que é mais dolorosa, a gente não quer enxergar, é difícil olhar para isso, é o orgulho. É orgulho. Vou fazer não, porque não vai estar perfeito. É orgulho, é vergonha de não sair tão bem, ser julgado. Não vou falar não vou dar aquela palestra não vou dar aquela aula não. É orgulho, porque vai sair imperfeito e todo mundo vai falar, as pessoas vão comentar, as pessoas vão rir, as pessoas não vão gostar, eu vou me expor, então é melhor ficar aqui quietinha e nem vou aparecer. Então também tem essa questão do orgulho, que é importante a gente dar uma olhada. Então o que diz o perfeccionismo para a gente? Não pode errar, não pode errar. O erro é intolerável. Então, gente, não somos humanos, né? Estamos aqui, ET, sei lá o que nós somos. Não pode errar, não pode decepcionar ninguém. Então, às vezes, você busca ser perfeito até no servir o outro, né? Às vezes, você não dá conta da sua família, das coisas da família, das suas próprias coisas, deixa de cuidar da sua saúde para não decepcionar as outras pessoas. Não pode falhar de jeito nenhum e não pode demonstrar fraqueza. Tá? Então, tem algumas pessoas que têm um perfil assim, tem algo difícil para fazer? Deixa que eu resolvo. Já pega, já passa na frente. É difícil, deixa que eu faço. Né? E eu dou conta. Porque você dá conta desde criança. Porque você foi uma criança adulta, uma criança que não viveu, uma criança que às vezes cuidou dos pais, teve funções muito cedo. E aí a gente está acostumado a pegar tudo para a gente. E tem que fazer tudo com perfeição. E as mulheres sofrem com isso. Porque doença autoimune, por exemplo, 80% das doenças autoimunes do mundo acometem as mulheres. As mulheres. Por que as mulheres? Porque temos muito treino para servir, para cuidar, não expressar as emoções, não cuidar de si, cuidar dos outros em primeiro lugar. Doença autoimune. Tá? Então, isso é ciência. Né? Então, essa questão de ser perfeccionista, cuidar de todo mundo e eu fico em último lugar, está trazendo prejuízo para a nossa reencarnação. Não é? A gente vai chegar lá, vai ter que dar conta disso também. Então, a gente precisa aprender também a nos cuidarmos, sem ter esse perfeccionismo, cuidar tão bem da gente como a gente cuida das outras pessoas também, porque para os outros é perfeito. Se fosse para os outros, já teria resolvido, mas para a gente deixa em último lugar. Agora, o Evangelho, ao contrário do que o perfeccionismo diz, ele não fala isso aqui, ó, não pode errar, não decepcione nunca. Você não vai achar isso aí, não fale. Né? O Evangelho vai falar, ame mais. Emmanuel fala muito isso, né? Eu acho tão bonito nos textos de Emmanuel, quando está assim, ame mais. É gostoso, dá um calorzinho no coração, porque ele está dizendo que eu já amo. Só que ele está pedindo para amar mais. Percebe a sutileza? Ame mais, sirva mais, perdoe mais. Os últimos serão os primeiros, né? Então, existe solução. Então, às vezes, a gente não conseguiu aprender ainda, não desabrochei hoje, eu vou desabrochar amanhã, eu e você, temos as nossas diferenças, vamos acabar todos no mesmo lugar. Nós estamos fadados a ser perfeitos um dia, cada um no seu tempo. Então, por que o perfeccionismo traz isso? Né? Não erre, não decepcione, não fale.
Então, a gente tem que questionar tudo aquilo que eu acabei de falar. Se eu não estou fazendo isso querendo ser perfeita, por orgulho ou para trazer pertencimento e para agradar as pessoas, porque para mim é muito difícil lidar com a solidão ou com a rejeição. Então, as causas do perfeccionismo, cada um vai ter o seu. Tá? Então, eu quero ser perfeita, ou eu procrastino porque eu não consigo dar conta, ou é para ser aceita, ou é orgulho mesmo, ou porque eu tenho muita pressa, porque eu já errei muito em reencarnações passadas e nessa aqui não tem tempo não, eu preciso realmente melhorar. Agora, precisa separar, se você tem um perfeccionismo mais voltado para as coisas materiais, a limpeza da casa, a arrumação, o trabalho, o horário, não atrasar, ou o seu perfeccionismo está mais relacionado às suas questões de valores e virtudes, são coisas diferentes. Essa autocobrança de que você não é nada, de que você não aprendeu, que você errou de novo, que você queria ser uma pessoa mais doce, que você queria ser uma pessoa mais caridosa, mais amorosa, e principalmente uma pessoa que eu gostaria de ser uma pessoa que perdoasse, isso é muito comum. Eu não consigo perdoar. Eu tenho em mente, eu sei que eu preciso perdoar, eu quero perdoar, mas eu ainda não consigo perdoar. Então, essa é uma autoculpa muito comum no meio espírita. Eu não consigo, eu sei que eu preciso, mas não consigo. Vai precisar de tempo, tem coisas que eu não vi ainda, a gente vai caminhando. Pelo menos você já decidiu e escolheu que precisa perdoar. Porque tem gente que nem isso, mas não perdoa mesmo. Quer perdoar o quê? Perdoar? Não, de jeito nenhum, não merece. Né? Não merece. Olha, antes de eu ser espírita, quando eu era adolescente, eu era aquele tipo de pessoa assim, ó. Deixa eu estragar o dia dessa pessoa, porque eu não sei quem é que está tendo um ótimo dia e não está merecendo. Então, vou estragar. Esse tipo que eu era. Então, vou estragar mesmo, né? Em grosseria, de falar o que pensava, né? Já melhorei um pouco, né? Já melhorei um pouco. Então, você analisa onde você estava aos 15, aos 18, aos 25, como que você era aos 30, aos 40, e você vai comparando com as décadas passadas, dependendo da sua idade, e você vai ver que, provavelmente, eu acredito, que você já melhorou também. Então, celebrar os passos que você já deu. Tá? Em lutar aquilo que eu ainda não consegui, eu quero conseguir, não desistir disso. Também não é se acomodar, eu sou assim mesmo, né? Nada vai mudar, é sempre assim, não tem jeito, é o meu jeito. Também não é, nem 8, nem 80. Todas as vezes que a gente vê uma pessoa nos extremos, a gente pensa em sofrimento, não está legal. A gente pensa em trauma, ou 8 ou 80, eu sou assim mesmo, eu não sirvo para nada, eu faço tudo errado. Eu não faço nada errado, nenhum nem outro. Eu erro, não faço tudo errado, mas também não sou aquela que eu sou todo um erro, percebe? Então, sempre buscando o caminho do meio. E a gente vai lá, né, para o Evangelho. Mas espera aí, está escrito lá. Seja perfeitos. O que isso realmente quer dizer? Então, está lá em Mateus. Portanto, sede vós perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, o que Jesus quis dizer? Kardec traz a explicação do sede perfeitos, que não se refere à perfeição absoluta, porque isso é um atributo exclusivo de Deus, mas a gente pode atingir a perfeição relativa. A perfeição possível ao ser humano consiste principalmente na prática da caridade, no seu sentido mais amplo, né? Do amor, indulgência, compaixão, busca por virtudes, que é uma das nossas missões também. Então, a busca pela perfeição não é para a gente atingir, a gente não vai atingir essa perfeição nessa vida numa única só, mas a gente continua buscando, tá? Jesus nunca chamou, na verdade, as pessoas perfeitas, os apóstolos dele não eram perfeitos, né? Não tinha, se ele fosse esperar alguém perfeito, ele não fazia ministério. Então, chamou as pessoas que estavam dispostas a aprender, e aí é uma coisa que a gente precisa, acredito que todos nós temos isso, a gente quer aprender. Pessoas dispostas a aprender a amar, acredito que todos nós também temos esse interesse, e também pessoas dispostas a se transformar, a mudar, porque tem gente que não quer, né? Tem gente que não quer, tem gente que acha que está ótimo no lugar dela, está excelente, ela não quer mexer com nada. Então, esses 3 atributos aqui, é o que a gente precisa dar uma olhadinha se a gente está caminhando, né?
Então, existe uma grande diferença entre você buscar ser perfeito, buscar essa perfeição, se cobrar, não aceitar que existe uma perfeição relativa. Buscar essa perfeição absoluta pode gerar culpa, cobrança e, principalmente, a ansiedade. Porque vamos falhar, não tem como acertar, e aí a gente vai se cobrar. Enquanto que se a gente, na busca dessa perfeição relativa, eu busco fazer o bem que eu consigo nesse momento, isso vai gerar crescimento. Então, a busca da perfeição é quando eu dou os meus primeiros passos na prática da caridade, buscando sabedoria, desenvolvendo os meus valores. A perfeição é o estado em que nada mais precisa ser desenvolvido ou corrigido. Já no Espiritismo, a gente traz essa questão da perfeição relativa, né? Porque absoluta, mais uma vez, somente a Deus. Então, isso é importante da gente entender também. Agora, existe um termo que aparece nas obras espíritas, que é a perfectibilidade. O que é isso? É a capacidade da gente se tornar melhor continuamente. Então, nós não somos perfeitos, mas a gente busca essa perfeição. Percebe a diferença? Eu não sou perfeita ainda, mas eu busco a perfeição. Não tem nenhum problema em buscar a perfeição. Aliás, essa é a nossa meta, né? A questão é exigir da gente essa perfeição da noite para o dia, ou de uma encarnação, uma única reencarnação. Então, quando eu busco essa perfeição, eu tenho uma potência, eu estou focada nisso, eu tenho uma possibilidade que isso aconteça. Todo espírito foi criado com essa característica, a capacidade de evoluir. Ah, mas fulano não está evoluindo, ele está parado, ele pode, é livre-arbítrio. Mas não tem como. Não tem como escolher ficar. Não quero não, vou ficar aqui milênios. Não vai ter, vai para a expiação. Então, em algum momento, a vida vai nos empurrar. Sabe, já aconteceu de você, da mesma situação, voltar? O mesmo padrão, mas você fala, de novo? Né? O mesmo tipo no trabalho, a mesma situação, alguém parecido com teu pai que você nunca perdoou, aí você casa com um marido parecido com o pai, ou a mãe, e vice-versa. Né? O que é isso? Por que eu entro em contato com pessoas parecidas e o padrão fica se repetindo? Porque tem coisa que eu ainda não trabalhei. Tem coisa que eu ainda não resolvi. E essa situação vai continuar voltando. Então, eu acho, para mim, um grande incentivo para mim mesma é assim, eu não quero encontrar essa pessoa de novo na próxima reencarnação, não. Eu quero estar numa outra situação. Eu não quero mais ter essa proximidade toda, não. Então, vamos resolver logo, né? Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto há tempo. Resolver as coisas enquanto há tempo. Então, trabalhar o perdão, mesmo que seja difícil, trabalhar a compaixão, a indulgência, entender toda a situação que está acontecendo, sabendo que coração do outro é terra que ninguém vai. Nós não sabemos o que está acontecendo no coração do outro. Então, muitas vezes a gente julga o que o outro fez com a gente, mas a gente não tem ideia do que aconteceu ali, tá? Então, essa busca, esses passinhos, é o que a gente deve buscar. Então, a perfeição é o ponto que nós vamos chegar um dia. Você querendo ou não, tu vai chegar, tá? Vai chegar um dia. Já a perfectibilidade é a capacidade de caminhar em direção a esse ponto. É como um germinar de uma planta. Então, está ali a sementinha, está indo, buscando a perfeição. E a perfeição seria a árvore pronta, tá bom? Vamos pensar assim, a perfeição seria a árvore pronta. E aí vem, aí ela vai crescendo, buscando a perfeição, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, até que ela desenvolve numa grande árvore, ali está a perfeição. Eu preciso desses passos que antecedem. Não tem como ser perfeito, porque o nível de sabedoria, imagina, eu não sei como é que é ser perfeito. Como é que é o seu espírito perfeito? Como é que é a sabedoria? A gente não tem ideia, a gente não tem pouquíssimos exemplos. Né? Então, a gente não convive com esses espíritos, a gente não sabe como é que é o amor, a gente vê na literatura espírita como é que é o amor do espírito perfeito, um espírito mais evoluído. A gente não tem muita ideia. Né? Então, aí você vai desenvolvendo até chegar na perfeição. E olha que interessante aqui, caminhando para o final, Emmanuel nos lembra, com o nosso auxílio, tudo hoje pode ser melhor do que ontem. Com o meu próprio auxílio, o hoje pode ser melhor do que ontem. E o amanhã será melhor do que hoje. Pouquinho.
pouquinho. Lembrando que não é amanhã não, tá? Domingo vou estar melhor que hoje. Para com essa exigência. O amanhã pode ser daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 10 anos, daqui 2 anos. A gente vai mudando aos pouquinhos, tá? E o dia de hoje é o ensejo bendito de servir, em nome do Senhor, aqui e agora. Ó, servir aqui e agora. Então, hoje é o dia de buscar a perfeição. Hoje é o dia de você fazer, da gente fazer tudo o que a gente faz, o melhor, o mais perfeito que eu consigo, sem me causar danos emocionais, sem estragar minha saúde mental. O que eu posso fazer com as possibilidades que eu tenho, com as ferramentas que eu tenho, sem estragar minha saúde? Sem grandes exigências, sem estar na perfeição 100%. E não é fácil essa resposta. E cada um vai achar o seu tempo. Cada um vai achar o ponto que vai mais. Eu estou exigindo muito de mim. Também não estou exigindo nada de mim. Eu estou aqui, né, muito mole. Não, vamos mais um pouquinho. Então, esse tom, é só você que vai saber como que você vai dirigir isso na sua vidinha. Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Eu achei isso aqui o máximo. Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. É bem o filme, né, Vidas Perfeitas. Aquele mínimo que o personagem acha, ele está olhando uma árvore e ele vê que uma semente nasceu, desenvolveu embaixo da árvore. Ela vai morrer, ela não vai competir com a árvore mãe. A árvore mãe, pela copa, não vai ter sol, aquela plantinha vai morrer ali. Ele vai lá, ele pega um vasinho de origami que ele já tinha pronto, pega aquela mudinha e leva para casa. Ele está atento. Ele olha o morador, né, de rua lá no parque e ele não julga, ele dá risada, ele está atento. Ele encontra ali um bilhetinho, alguém bota no banheiro o jogo da velha. A pessoa fez assim um papelzinho e botou o jogo da velha. E botou lá atrás do vaso. Ele foi lá todo dia e ele jogou. Ele jogava com a pessoa. Ele poderia ganhar. Teve uma hora lá, na primeira vez, que a gente ganha logo. Porque ele fazia assim, ele ganhava. Ele não ganha. Né? Eu não vou falar, vou dar spoiler para vocês. Mas ele joga. Então, são essas pequenas coisinhas que trazem essa perfeição para o meu dia. Então, não só apenas essas coisas materiais, mas são pequenas coisas que nós podemos fazer. Provavelmente, quando ele olha pela janela, quando ele ora, todos os dias, ele deve estar orando. E ele deve estar pedindo pela humanidade. Os japoneses fazem muito isso. É uma oração universal pela humanidade, pelo bem da humanidade. Então, quando eu faço uma oração quando eu acordo, quando eu faço as coisas, o máximo que eu posso de organização na minha casa, sem neurose, sem sofrimento, se não estiver desorganizado. O máximo que eu posso fazer naquele dia, eu já estou tendo dias perfeitos. E eu já estou corrigindo também os meus pensamentos. Então, as atitudes que eu faço nessa organização, sem querer coisas extraordinárias, aceitando o ordinário da minha vida, já me traz a sensação de vidas perfeitas. Então, quando eu não cuido do meu corpo, não cuido da alimentação, não cuido do meu sono, não cuido do meu básico, o básico, que é cuidar do corpo, as outras coisas, pode ter certeza que estão todas desreguladas. Quer mudar alguma coisa? Comece pelo físico. Eu quero mudar o meu espiritual, eu quero amar, quero não sei o que lá. Comece pelo físico. Alimentação, sono, atividade física. Que óbvio. É o óbvio que muita gente não faz. Então, é o óbvio do óbvio. Quando eu trago essa perfeição para a minha rotina, eu trago um agenciamento interno, uma capacidade de mudança. Se eu não consigo botar a rotina na minha alimentação, na minha atividade física, como é que eu vou mudar a questão de perdoar, de amar, que é muito mais complexo? Então, é treino. Eu faço aquilo que é possível de fazer no meu dia, para ter dias perfeitos. E com isso eu também vou mudando a minha mentalidade aos poucos. Então, essa caminhada espiritual não acontece por grandes saltos, é feita de pequenos avanços, pequenos aprendizados e recomeços. Eu tropeço, mas eu levanto, não caio. Aí, se você caiu, levanta. Mas eu fiz tudo de novo. Continua. Você vai ser perfeito um dia, vai ter que aprender, e vamos continuando. Então, a pessoa que é perfeccionista, ela vai perguntar, quando é que eu estou pronta? Será que eu já estou pronta? Será que eu já sou perfeita? Para onde que eu vou quando eu desencarnar? E o Evangelho pergunta, o quanto que você caminhou?
quanto que você andou. A espiritualidade, os nossos amigos espirituais estão preocupados com isso, o quanto que eu caminhei nessa vida, não é o quanto eu sou perfeita, né? É o progresso que eu estou indo. E, claro, o superpoder de você fazer o básico, o pouquinho, é uma oração que eu emito para a pessoa, é um bom pensamento, é uma vibração para alguém, coisas bem pequenas mesmo. Fazer a reforma íntima, que tanto o Espiritismo traz, não é viver em culpa. A culpa é um peso gigantesco, a gente não sai do lugar. Então, cuidado com a culpa. Fazer a reforma íntima é reconhecer os erros, assumir que é humano e que errou, reparar isso e aprender e continuar caminhando. Deus não espera filhos prontos, espera filhos dispostos a crescer. Então, é o quanto eu estou disponível e disposta a crescer. Porque no primeiro erro, na primeira queda, eu desisto, né, eu vou ficar lá parada. Então, a perfeição não é uma linha de chegada para essa vida. É uma direção para a nossa caminhada. Sim, a gente tem que mirar, pensar, ser melhor, buscar os nossos valores, buscar nossas virtudes. Então, para fechar, um recadinho aqui, vamos continuar aprendendo sabedoria, tá? Por quê? Porque é uma das nossas metas, acho que a grande meta de a gente estar reencarnado aqui é aprender, continuar amando e continuar caminhando. No filme Vidas Perfeitas, ele mora num apartamento minúsculo. Metade é livro. É livro, metade. Ele dorme todo dia no chão, pega um livrinho, lê o livro, sentiu sono, fechou. Todo dia lendo um livrinho. Não tem como fugir do aprendizado. A gente precisa estudar qualquer tema. Precisamos nos aperfeiçoar na parte teórica, assim, que é muito importante. Continuar amando cada vez mais, buscando essa perfeição, sim, e continuar caminhando. Tropeçou, levanta e continua caminhando, assim como se faz um bebê quando está aprendendo a andar. E, nesse sentido, nós somos espíritos muito jovens ainda. Nós somos bebês espirituais. Se você não se incentiva, você para, você não desenvolve. Você não anda, você não corre. Que Jesus possa nos iluminar, nos dar assim, muita esperança, sentido na nossa caminhada e que a gente consegue, sim, vamos reconhecer o que a gente já desenvolveu e nutrir essa vontade de ser cada vez mais perfeitos dentro das nossas possibilidades. Um grande abraço e um beijo no coração de cada um.